Olá, pessoal! Nesta aula, a gente vai estar falando sobre integrais duplas. Mas como na última aula a gente estava trabalhando com aplicações de integrais duplas e não deu para fazer diversos exemplos sobre isso, na aula de hoje eu vou estar falando sobre isso. Vou estar dando um exemplo sobre área e centro de massa. E também vou dar mais exemplos sobre o cálculo do volume. Para os vídeos não ficarem grandes, eu vou subdividir cada exemplo em um vídeo, certinho? Então vamos lá? Então, o primeiro exemplo ele fala o seguinte: calcular a área da região R delimitada por x igual a y² mais 1 e x mais y igual a 3. Então, primeira coisa, vamos ver onde que intercepta essas duas regiões. A gente sabe que essa primeira aqui, ela é uma parábola e a segunda é uma reta. Certinho? Então, vamos lá. O x é y² mais 1. Então, vamos pegar aqui, ó. Acho que aqui tá lápis. Caneta. Então, aqui é x² é igual a y² mais 1. E x mais y é igual a 3, certinho? Então, vamos ver onde que esses dois interceptam. A gente tem que x é igual a y² mais 1. Então, substituindo x na equação de baixo, vai ficar y² mais 1 mais y igual a 3. Dessa forma, a gente vai ter que y² mais y mais 1 vai ser igual a 3, certo? Aí a gente precisa encontrar as raízes aqui dessa equação. Antes de para encontrar a raiz, eu vou ter que passar esse 3 para o outro lado. Então, vai ficar y² mais y, ó, 1 menos 3, então vai ficar menos 2. Então, a gente tem que encontrar quem que multiplicado, ó, quem são os dois caras que multiplicado dá menos 2 e que somado vai dar 2 positivo. Então, quem que multiplicado dá menos 2? 2 vezes menos 1 vai dar... Opa, perdão aqui, calma aí. Tem um erro aqui. Que somado vai dar esse valor aqui. Só que um negativo. Aqui, ó, o B é 1, então vai ser um negativo. Menos 1, que somado dá menos 1. Então, o que multiplicado vai dar menos 2? 2 vezes menos 1, ou menos 2 vezes 1. Ó, então, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, y pode ser igual a menos 2 e igual a 1. Então, y é igual a menos 2 ou y é igual a 1. Certinho? Então, essas duas funções, elas se interceptam em y igual a menos 2 e y igual a 1. Certinho?
Então, agora vamos fazer esse gráfico dessas duas funções no GeoGebra. Então, as funções que eu tenho aqui eu vou só aumentar aqui o zoom. Opa, vamos diminuir de novo. Diminuir isso daqui. Fica mais. Então, a gente tem que x é igual a y ao quadrado mais 1, né? E a outra, se eu não me engano, é x mais y igual a 3. Então, ó, intercepta. Vamos ver se eu fiz certo aqui. Voltar aqui. Então, era y ao quadrado mais 1, x ao quadrado x. Voltando lá. Então, a região tá aqui, ó. Intercepta em y igual a 1 e y igual a menos 2. Então, a região de integração é essa que está entre a reta e essa parábola no eixo x. Ok? Então, quando eu volto aqui, ó, fazendo esse gráfico dessa região aqui, olha, o gráfico da região de integração é esse daqui. Aqui é assim, azul é a minha reta, que é quem? X mais y igual a 3. E em verde aqui é a minha parábola. Essa parábola aqui, ó, que é x igual a y ao quadrado mais 1. Ok? Então, a região de integração é essa toda aqui em rosa. A interseção aqui, essa interseção aqui, acontece em y igual a 1, então 2 e 1. E o outro ponto de interseção é aqui, ó. Ó, quando o y é menos 2, o x vai ser 5. Então, vai ser 5 e menos 2, certinho? Então, aqui tem que ser 5 para x. E aqui, ó, 2. E essa partezinha aqui, ó, é 1. A y aqui, menos 2, certinho? Agora, a gente já sabe quem é a região de integração e eu quero calcular a área. Mas como que a gente calcula a área usando integral dupla? A área usando integral dupla é integral dupla em cima da região dA, certinho? Só vou melhorar aqui. Aí, essa região de integração aqui, a gente vai descobrir daqui. Ó, se eu integrar, ó, se eu vim aqui, integrar em função de y primeiro, ó. Se eu integrar em função de y, eu vou só mudar a cor dessa reta. Se eu integrar em função de y aqui, vamos ver uma outra cor aqui. Vamos pôr em laranja. Se integrar em função de y, primeiro ele vai tocar da parábola na parábola, e depois, ó, pra frente, ó, do ponto de interseção, ele vai tocar aqui, ó, na região de integração, na parábola e depois na reta. Eu terei que dividir em duas regiões. Mas se eu integrar em relação
a x aqui, se eu integrar aqui em relação a x, olha, eu só vou ter, ó, eu vou tocar, todas as vezes eu vou tocar primeiro na parábola, vou tocar todas as vezes primeiro na parábola e depois na reta. Então, é melhor eu integrar em relação a x primeiro. Se eu for integrar em relação a x primeiro, então vamos ver quem que é a minha, como que vai ficar. Ó, se integra em relação a x primeiro, ó, o x vai sair da parábola, mas a parábola é quem? X igual a y ao quadrado mais 1. Então, vai ser de y ao quadrado mais 1. Y ao quadrado mais 1. Deixa eu só melhorar isso aqui. Vai de y ao quadrado mais 1. Até onde? Na reta, ó, é o último lugar que ele toca é na reta. Então, vai ficar 3 menos y. E o y vai estar variando de onde até onde? Ó, o y, ó, ele vai, o ponto máximo dele vai do ponto de interseção aqui de baixo até o ponto de interseção daqui de cima. Então, o y vai variar de menos 2 até 1. Ok? Então, essa vai ser a minha forma de colocar a minha região de integração. Então, a área vai ser como? Calcular a área aqui. Vamos voltar para o preto. E vamos melhorar aqui. Então, a área vai ficar assim, ó. Só vou pôr uma divisão aqui para ficar melhor. E vou empurrar mais um pouquinho. Até aqui. Então, a área vai ficar assim. A área vai ser igual a integral de menos 2 até 1, a integral de y ao quadrado mais 1 até 3 menos y, aqui vai ficar dx, dy. A função aqui, quando não aparece nada, é 1. Então, a integral, essa integral, a integral de 1 em relação a x, vai dar x. Então, vai ficar de menos 2 até 1, aqui vai ficar x variando de y ao quadrado mais 1 até 3 menos y, dy. Então, a área vai ficar igual de menos 2 até 1. O x está variando, ó, de y ao quadrado mais 1 até 3 menos y. Então, vai ficar substituindo o x agora por 3 menos y. Então, vai ficar 3 menos y menos, ó, y ao quadrado mais 1. Só que o menos vem da regra da integral. Então, vai ficar menos y ao quadrado menos 1 dy. Então, a área vai ser igual, ó, integral de menos 2 até 1. Aqui vai ficar 2 menos y ao quadrado dy. Então, a área vai ser igual a, integrando essa função em relação a y, vai ficar 2. A integral de 2 é 2y.
A integral de y é y ao quadrado sobre 2. A integral de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3. Variando. Opa! Vamos melhorar essa coisinha aqui. Voltando a caneta. Aí vai ficar o x, o y tá variando de menos 2 até 1. Então, eu tenho que a área vai ser igual a, substituindo o y por 1, vai ficar 2 no primeiro. Aqui vai ficar 1 elevado ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar menos meio. Depois, 1 elevado ao cubo sobre 3. Então, vai ficar 1/3 menos. Substituindo por menos 2, então vai ficar menos 4, né? Menos 2 elevado ao quadrado dá 4 sobre 2, vai ficar 2. Então, vai ficar menos 2. Aqui vai ficar menos 2 elevado ao cubo, que dá menos 8. Com o menos daqui vai ficar mais 8/3. Então, a área vai ser igual aqui, vai ficar 2 menos meio menos 1/3 mais 4 mais 2 mais 8, menos 8/3. Vamos só mudar esse sinal aqui. Isso. Menos 8/3. Então, a gente vai chegar aqui. Ó, 4 mais 2, 6 mais 2, 8. Aqui, menos meio com menos 8, menos meio. E aqui vai ficar menos 1/3 com menos 8/3, que vai dar menos 9/3, que dá 9/3 é menos 3. Então, eu vou ficar com 8 menos 3, vai dar 5 menos meio. Então, tirando o mínimo aqui, vai ficar, ó, 10 menos 1 sobre 2, que vai dar 9 sobre 2 unidade de área. Então, esse foi o nosso exercício de área. Até daqui a pouco.